A gente tem muita gente que acha que vai achar um médico bacana, vai na consulta e pronto, os problemas estão resolvidos, o médico vai resolver tudo para a pessoa. E eu já falei aqui 1 milhão de vezes que com burnout não é assim. Acontece que a gente, não a gente que tem burnout, a gente, seres humanos, tem uma ideia errada do que é um tratamento médico. A gente está acostumado a ir no consultório, o cara passa um remédio, a gente passa na farmácia, toma o remédio, melhora, pronto, continua a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, no caso de um burnout, de outras doenças também, mas no caso de um burnout, a gente é obrigado a rever a nossa vida de uma maneira geral. A gente é obrigada a mudar muita coisa na nossa vida, nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, comportamentos e um monte de coisa. Isso inclui alimentação, isso inclui a nossa relação com o nosso corpo, isso inclui a nossa relação com a natureza, com o nosso lado espiritual, com uma revisão total da nossa saúde mental, mas fisicamente também tem uma questão de lidar melhor com limites, né? De fazer exercícios de menos ou de mais, da maneira errada, com objetivos errados. A gente precisa rever realmente muita coisa. Não é possível curar um burnout indo num médico, sentando lá, recebendo um remédio e tomando esse remédio, pronto, não preciso mudar mais nada na minha vida, que tá tudo resolvido, o remédio vai curar. Só que a maioria das pessoas tem essa perspectiva, tem essa expectativa de que o problema da recuperação do burnout é encontrar um médico que saiba tratar direitinho. E uma vez que a gente consiga encontrar esse médico, que a gente se sinta seguro com esse médico, todos os seus problemas acabaram. E não é assim. Em qualquer doença, a responsabilidade pelo tratamento, pelo seu tratamento é sua, pelo meu tratamento é minha. No burnout, mais do que em qualquer outra doença, que tudo bem, não é doença, é uma síndrome, mas vocês me entenderam, é mais do que fundamental que a gente tome a rédea ali do nosso tratamento. Principalmente porque as pessoas têm uma concepção errada do que é burnout, inclusive os médicos alopatas. Todo mundo acha que burnout e depressão é a mesma coisa e não é. E em segundo lugar, porque só a gente sabe o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Então a gente não pode obedecer cegamente às orientações, às prescrições e orientações de um médico, porque isso é mais fácil pra gente, porque a gente já cansou de ouvir porcaria, porque a gente ouviu tanta merda que acabou se convencendo que a gente que tá errado. A gente precisa manter ali firme, segurando a rédea do tratamento o tempo inteiro. E eu acho que uma parte fundamental disso é sim encontrar um médico que vá saber te ajudar. Que não é uma tarefa tão fácil para quem já começou a tentar procurar médico e já começou a ir em um monte de consulta. O negócio é a gente, uma vez que encontra esse médico, não seguir cegamente o que ele fala. É óbvio que a gente precisa da orientação dele, da direção dele, das prescrições dele, da suplementação dele, das orientações de alimentação dele. Esse cara é o cara que vai ajudar a gente a traçar um norte ali do tratamento. Vai ajudar a gente a corrigir a rota na hora que a gente fica perdido ou que tem alguma dificuldade. Mas a gente não pode aceitar cegamente o que ninguém fala pra gente a respeito de nada na nossa vida. E a gente aceitar cegamente as orientações de um médico, simplesmente porque ele é médico, ou porque a gente não aguenta mais, ou porque tá cansado, ou porque a gente está habituado a terceirizar a nossa vida para as pessoas, tudo isso, mudar tudo isso, faz parte da recuperação do burnout. Gente, eu passei 3 anos seguindo quase cegamente o que os médicos falavam pra mim. E o que aconteceu? Eu fiz tratamento errado, eu fiquei sem tratamento, eu fiquei lá na terapia tentando entender por que todo mundo achava que eu tava com depressão, por que todo mundo achava que eu tinha síndrome do pânico. 3 anos nessa toada. A minha sorte é que eu resolvi realmente ser fiel ao que eu tava sentindo. E bati o pé, e pesquisei, e perguntei, e fui atrás até que eu entendi. Achei um médico que sabia tratar e entendi o que estava acontecendo. E qual é o tipo de tratamento que funciona nesse caso. Se eu tivesse simplesmente acatado o que um médico falou pra mim, aliás, o que 15 médicos falaram pra mim, eu ia estar tomando antidepressivo sem entender até hoje
por que que eu não sarava. Aí você vai falar, mas você não sarou ainda. Eu não sarei ainda porque eu fiquei 3 anos fazendo tratamento errado ou nenhum tratamento. E foi isso que fez o que estava muito ruim ficar dramático. E outra coisa, eu queria falar mais a respeito de como a gente encontra esse médico que vai poder orientar a gente no tratamento, porque eu sei que essa é uma dificuldade muito grande, e eu só queria deixar claro que se você pensou assim, mas eu não tenho dinheiro, corta. Gente, o vitimismo é causa e consequência de burnout, tá? Eu sei que a gente não muda esse hábito de pensamento de uma hora para outra. Eu até hoje me coloco no lugar de vítima muitas vezes. Mas a gente vai percebendo cada vez mais rápido e mudando essa forma de enxergar a nós mesmos e a nossa relação com as coisas, com as pessoas, com o trabalho, com a vida de uma maneira geral. Quando eu falo de vitimismo, eu não tô chamando você de fraco, eu não tô falando que você não sabe o que fazer, e eu também não acho que seja possível simplesmente você mudar a forma de pensar de uma hora para outra. Mas é fundamental que você perceba que você faz isso, para começar a tentar mudar. E só fechando essa parte do vitimismo, eu ouço muitas pessoas falando assim, mas é porque eu não tenho dinheiro, e então eu dependo do SUS. Eu queria te falar 2 coisas. Em primeiro lugar, esses 15 médicos que eu fui nesses primeiros 3 anos eram do Einstein, eram do Sírio, eram médicos que tinham coisas publicadas no nome deles, que cobram uma pequena fortuna cada consulta, e eles falaram as mesmas bostas que as pessoas ouvem com os médicos do SUS. E em segundo lugar, eu tava lendo o comentário, agora eu não lembro que vídeo que é, mas está aqui no canal, de uma menina contando que ela depende do SUS para cuidar da saúde dela, ela está com burnout, o primeiro médico que atendeu, bosta. Segundo médico que atendeu, merda. Aí a terceira médica é uma médica naturalista que simplesmente está resolvendo a vida lá junto com a menina, orientando, suplementando e fazendo um tratamento que ela está vendo o resultado e está melhorando. Quando a gente acredita que tudo vai dar errado, tudo dá errado, gente. A gente precisa acreditar que vai dar certo. A gente precisa acreditar que com a gente as coisas podem dar certo. Porque foi acreditando que com a gente tudo dá errado que a gente acabou ficando doente. Então, como a gente faz estando num médico para saber se aquele cara é o cara que vai conseguir ajudar a gente? Porque normalmente não é o primeiro médico, né? A gente já passou por outros, a gente já ouviu um monte de porcaria, a gente tá perdido, as pessoas estão falando meleca pra gente, a gente tá desesperado, é difícil a gente pensar dessa maneira. Então você tem que prestar atenção nas seguintes coisas. Em primeiro lugar, aquele médico te deixa absolutamente seguro de que ele entendeu o que você tá passando e que ele fez questão que você entendesse o que está acontecendo com o seu corpo? Você confia nele? Porque o que mais acontece, pelo menos pela minha experiência, por muita gente que eu ouço aqui, é o médico começar a interromper a gente toda hora. Você fala, então, eu tô sentindo isso aqui, é tal coisa. Tem muito médico arrogante, principalmente os mais velhos, que acham que já viram de tudo, que sabem tudo, que hoje em dia tudo é depressão, que hoje em dia tá todo mundo ansioso, ele não vai perder tempo com isso, já te encaminha pro psiquiatra, próximo. Então eu ouvi, por exemplo, que os meus sintomas eram coisa da minha idade, eram coisa da minha cabeça. Teve médico que riu quando eu descrevi sintoma. Todo mundo sabe aqui que tem um médico que me comparou com a hemorroida dele. Quer dizer, esse é um médico que obviamente não vai poder te tratar, porque ele não tá levando a sério, não tá confiando em você. Um médico precisa ter a sua confiança e precisa confiar em você. Os bons médicos, os melhores médicos, quando veem que a pessoa está fazendo questão de não fazer o que eles orientam, eles dispensam o paciente. Agora, é claro que tem uns arrogantes que dispensam sem, né? Tipo, ele manda fazer um negócio, você tem dificuldade de fazer e o cara fala, então não vou te atender. Não é isso. Os melhores médicos, eles te orientam e aí se você não consegue fazer aquilo que ele te orientou a fazer, ele vai te ajudar a conseguir. Ele só vai te dispensar se ele vir que você realmente não tá levando a sério nada do que ele fala. Que você tá indo lá esperando que ele te dê uma pílula milagrosa que você vai passar na farmácia, comprar, tomar e sarar em uma semana. O bom médico é o cara que ele não te trata como babá. Ele trata você como adulto. Ele tem uma conversa, ele recomenda, ele ouve suas dificuldades, ele tenta te ajudar nas suas dificuldades e ele sabe que quando você sair do consultório dele, você vai dar o seu melhor para fazer o que ele orientou você a fazer, do que vocês chegaram a um consenso juntos que é o melhor que você tem a fazer. Os melhores médicos, eles têm um interesse muito sincero no que você está relatando, entendeu? Então é o cara que não te interrompe,
Ele ouve o que você está falando, ele presta atenção, ele anota. Quando você acaba de falar, ele fala, deixa eu ver se eu entendi. Repete. E ele faz a consulta ser uma conversa e não 2 monólogos. Porque normalmente você chega na consulta e você tem um monólogo. Ah, eu tô sentindo isso e aquilo. Aí o cara fala, ah, então você tem isso, faz aquilo. Essa conversa, se você tá com burnout, não rola. Esses 2 monólogos. Tem que ser uma conversa. Estou sentindo tal coisa. Aí ele faz uma pergunta, aí você responde, aí você pergunta e ele responde. E juntos vocês entendem o que está acontecendo. Entendeu? Esse é um médico que vai te deixar seguro o suficiente para seguir em frente com o tratamento. Um médico bom é aquele que não vai fazer nenhum comentário depreciativo a respeito de você ser gordo ou magro, pobre ou rico, negro, branco, oriental, índio, qualquer coisa, qualquer condição social, econômica, tamanho de corpo, isso daí para ele não é fundamental no diagnóstico, porque não é fundamental no diagnóstico. E se for, ele tem que te explicar o porquê. Tem muito médico que fala assim, ah, você é gordo, então pronto, todos os seus problemas de saúde é porque você é gordo. Ah, você fuma, todos os seus problemas de saúde é porque você fuma. Ah, você tem 50 anos, todos os problemas de saúde é porque você já passou dos 40. Isso daí, pelo amor de Deus, é uma simplificação que não vai ajudar ninguém em doença nenhuma, muito menos em quem tem burnout. Então, é um médico que você sente que pode confiar, que você vê que confia em você, que te trata como adulto, que se interessa pelo que você relata, que ajuda você nas dificuldades que você tem no tratamento, que explica o que está acontecendo no seu corpo, que recomenda tratamentos alternativos ou complementares que você possa fazer na paralela que vai te ajudar. É o cara que se interessa em ver você bem e não em ter razão o tempo todo. Gente, nenhum tratamento de burnout vai pra frente se a gente não puder contar com o nosso médico e com o nosso psicólogo. É um tratamento longo, é cheio de altos e baixos. A gente precisa ter do nosso lado um médico que entenda quando é a nossa cabeça pirando e quando é o nosso corpo pirando. A gente não pode ter um médico que coloca todos os nossos sintomas na conta da saúde mental. Esse é um cara que não vai poder te ajudar. O cara que vai poder te ajudar é um cara que sabe que burnout não é drama, não é mimimi, não é depressão. É um cara que vai conversar com você e te deixar seguro o suficiente para sair do consultório e falar assim, ok, agora eu achei o meu médico. E esse não é o fim do seu papel. Ah, achei um médico bacana, vou fazer o que ele manda, é nóis. Você precisa se esforçar, precisa fazer sua terapia, precisa mudar a sua forma de lidar com o mundo. Por isso é um tratamento longo. Porque enquanto você não faz isso, enquanto você não muda a sua alimentação, não muda a sua forma de pensar, não muda a sua forma de lidar com limites, não sai do emprego que te deixou doente, não começa a enxergar novas possibilidades, não sai da cadeira da vítima, você está gerando estresse para o seu corpo. Então não adianta nada você fazer um tratamento físico, um tratamento médico para consertar os estragos que o estresse fez no seu corpo se você continua gerando estresse para o seu corpo. Você precisa aprender a lidar de outra forma com as coisas para parar de gerar estresse para o seu corpo. Por isso é um tratamento longo, com altos e baixos. Você precisa ter ao seu lado um médico em quem você possa realmente confiar. Mas isso, ter um médico em quem a gente possa confiar, é uma coisa, não é tudo. A sua parte é muito mais importante do que achar um médico, tá? Mas enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado na hora de escolher esse médico, na hora de saber se o médico com quem você está conversando pode ser o seu médico ou não. E se não for, não tenha medo, procure outro, porque uma hora você acha. Você não pode fazer o tratamento com uma pessoa que não seja absolutamente confiável, que não esteja interessado em te ver bem, porque senão você vai perder tempo, como eu perdi, com o médico errado. Tá? Então eu tô falando tudo isso porque eu não quero que você perca o tempo que eu perdi e piore do jeito que aconteceu comigo, simplesmente porque o médico é um babaca. Ou no caso, 15 médicos. Acontece.